A partir de agora a gente está sendo gravado, tá? E Camila está entrando, então 28 participantes. Bom, gente, eu coloquei para vocês esse primeiro slide mostrando esse livro Histologia Básica. Eu não sei se vocês conseguiram já tiveram tempo, né, de acessá-lo. Ele fica na biblioteca de vocês, virtual, lá da Unip, no sistema do aluno, e vocês têm que digitar em minha biblioteca para encontrar, e eu deixei inclusive o link. Porque eu preferi fazer todas as aulas de tecidos de um livro só, que é um indicado, inclusive, da nossa ementa, para ficar mais fácil para vocês obterem, tá? É um livro bastante didático, bem gostoso, de uma leitura mais fácil. E no final de cada capítulo dele, eu selecionei alguns testes e coloquei para vocês. Então, eu vou colocando ao longo de cada aula, né, nas semanas. Hoje eu coloquei 6 testes de tecido epitelial e as respostas estão no final de cada capítulo desse livro, tá bem? Tem mais gente entrando, Gustavo. E reparem, por favor, que às vezes não é somente o teste tem lá A, B, C, D, E. Não, às vezes não é somente uma resposta. Às vezes esse teste ele dá direito a vocês darem mais de uma resposta. Então, é só para vocês trabalharem o conhecimento de vocês. Não é nota, não exijo nada, não precisa me entregar, tá? É só para vocês realmente terem mais um material de estudo. E aí, as respostas, por favor, acessem esse livro e no final de cada capítulo de tecido epitelial, por exemplo, tá lá todas as respostas, tá bem? Então, essa é a nossa primeira aula de B2, onde nós vamos falar de todos os tecidos que envolvem o corpo humano. Nosso corpo tem basicamente 4 tecidos, tá? Que estão aqui nesse quadro para vocês, que fica mais facilitado esse olhar, né? Eu vou explicar alguns termos técnicos, o que vai facilitar depois para vocês a compreensão das características de cada tecido. Então, nós temos o tecido epitelial, que é a aula de hoje, o tecido nervoso, o tecido muscular e o tecido conjuntivo. A semana que vem, nossa aula será de conjuntivo. O conjuntivo origina outros tecidos, cartilaginoso, adiposo, ósseo, sanguíneo, tá? Então, ele origina outros. Então, é um tecido muito interessante ser estudado. Quanto a... Tem mais gente entrando, Débora. Quanto a essas nomenclaturas que estão aqui, né? Então, por exemplo, matriz extracelular. O que significa isso? Então, eu gostaria que vocês pegassem assim, talvez vocês estejam no escuro, não dê para ver direito, mas amanhã, na luz, na claridade, reparem a mão de vocês, né? A pele de vocês, que ela parece que ela é cheia de tijolinhos, um do lado do outro, que nem cebola, né? Então, o que mostra, então, lá, tecido epitelial tem pequena quantidade de matriz extracelular. Por quê? Porque, imaginem, a função do tecido epitelial é nos proteger, é formar uma pele, um tecido tegumentar. Então, para isso, elas precisam estar uma lado a lado da outra. Então, é por isso que elas não têm, entre uma e outra, o espaço. Então, matriz extracelular seria um espaço entre uma célula e outra, tá? Então, nosso tecido epitelial praticamente não tem. Se a gente estivesse em sala de aula, eu iria falar para vocês, olhem para o chão, a forma como o piso ele está colocado. Tem um rejunte, né, que une um piso ao outro. Então, aquele rejunte seria a matriz extracelular, tá bem? Bom, quanto aí, por exemplo, o tecido nervoso, ele não tem matriz extracelular. Por quê? Porque nossos neurônios não estão grudados um no outro, diferente da nossa pele. Nosso tecido epitelial, as células estão grudadas uma na outra, né? E o nosso tecido muscular
também estão praticamente grudadas uma na outra para formar o nosso músculo, que vai nos dar a função de movimentação, mas que precisa que nos dê também muita resistência, né? Já o tecido conjuntivo, ele é o que mais tem matriz extracelular. Por quê? Porque ele vai nos dar um apoio. Então, na semana que vem, eu vou explicar melhor para vocês sobre a estria, por exemplo. A estria é uma matriz extracelular, mas eu vou deixar para falar isso na próxima aula, tá? Então, eu só queria que vocês entendessem hoje, né, esses termos. Quanto à função, tecido nervoso, transmissão de impulsos nervosos, tecido muscular, nos permitir a movimentação, conjuntivo, nos proteger e dar um apoio, falaremos disso. E o tecido epitelial, que é a aula de hoje, né? Então, uma das principais funções é revestir as nossas superfícies. Lembrando a vocês que tudo o que nos reveste, tanto externa quanto internamente, é tecido epitelial. Então, por exemplo, o meu nariz, que eu tenho a parte externa e tenho a parte interna. A boca tem a parte aqui de fora e a parte interna. Tudo é revestido por tecido epitelial, tá? Bom, então a gente mata aqui uma charada, que é revestimento de superfície, já falamos disso. Outra característica, absorção de moléculas. Falarei para vocês, tá aqui, ó. Vou falar para vocês no outro slide, mostrar melhor isso, né? Então, a gente tem lá, o nosso intestino, ele é cheio de microvilosidades, ou seja, parece uma montanha a formação do nosso intestino. Para quê? Para que o alimento fique parado mais tempo ali, para que consiga ter uma melhor absorção, tá? Então, absorção de moléculas, tá aqui. Secreção. Por quê? Porque o nosso tecido epitelial, ele forma glândulas. Falarei disso mais tarde, tá? Então, também vai nos permitir a secreção. Por exemplo, uma glândula mamária, ela secreta leite, tá? Percepção de estímulos, aí eu aponto aqui para vocês a nossa parte do sistema cerebral aqui, né? Do cérebro. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente sente, por exemplo, agora a gente está na época de outono, a noite ela é mais fria, então o frio que a gente sente, a gente sente aonde? Na pele. Então, a pele, ela é quem vai receber todos os estímulos, tá? Então, por isso tem essa função aqui de percepção de estímulos, certo? Então, lembra que eu falei para vocês, uma característica, né? Reveste interna e externamente. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma lâmina de uma célula sanguínea. Tem mais gente entrando, Rafael. Uma lâmina com vaso sanguíneo, na verdade, né? Então, ele é oco, parece uma tubulação, certo? Então, o vaso internamente é revestido por tecido epitelial e externamente também. E tudo que entra ou sai dos nossos órgãos, tecidos, nosso corpo, obrigatoriamente tem que passar pelo tecido epitelial, tá? E uma característica fundamental, muito importante, que vocês não podem esquecer: ele não tem vascularização. No tecido epitelial não ocorre passagem de sangue, não ocorre. Então, por isso essa palavra avascularizado, tá? Então, mas aí vocês me perguntam, então, professora, como ele vive se não tem sangue passando por ele? Embaixo dele, a gente tem o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo é ricamente vascularizado. E é ele, então, que manda sangue e oxigênio, nutrientes, para o tecido epitelial, tá bem? Então, é por isso que, por exemplo, a gente troca roupa de cama semanalmente, troca toalha de banho. Por quê? Porque nossa pele, ela morre, ela é trocada. Então, a gente fala em descamação, né? E isso faz com que a gente, então, tenha no nosso lençol, na nossa toalha de banho, material orgânico, que é a nossa pele.
E se a gente não fizer uma higienização da nossa casa, daquilo que a gente tem contato, a gente vai ter ali uma proliferação de bactérias, certo? Então, por isso que a higiene é fundamental para que a gente não contraia doenças, tá bem? Por quê? Porque esse material orgânico que saiu de nós servirá de alimento para essas bactérias. E aí, então, aqui a gente tem os tipos de tecido epitelial, né? Então, aqui, a grosso modo, eu deixei para mostrar para vocês a diferença de quando se fala em simples e de quando se fala em estratificado. Quando eu falo no tecido epitelial simples, é porque ele tem apenas uma camada de células. Então, aqui um exemplo, simples pavimentoso, é o da nossa pele, do braço aqui. Então, ele vai ter uma camada de célula. Simples cúbico, porque as células, elas estão lado a lado, esse pontinho preto aqui, ó, é a matriz extracelular, tá? Que envolve ela. Simples cúbico, porque a célula parece um cubo. Já reparem no cubo cúbico estratificado, eu tenho uma dupla camada de células. Poderia ser tripla, quádrupla, tá? Então, quando é única, é simples. Quando é mais de um, é estratificado, tá? Simples, cilíndrico ou colunar, né? E aí aqui, então, a gente tem, de novo, olha, pavimentoso, pavimentoso, só que estratificado, várias camadas. Cúbico, estratificado, e esse aqui é um terceiro, que é o estratificado de transição. Neste aqui, a gente vai ter outros tipos de célula, repare, eu tenho uma cilíndrica, eu tenho uma cúbica e eu tenho uma pavimentosa. Bem, eu vou preferir falar dela para vocês daqui 3 slides, combinado? Então, a gente está vendo aqui formas variadas de tecido, tá? E aqui fica escrito para vocês a explicação. Então, aqui a gente tem uns slides mais bonitos, né? Umas figuras mais bonitas, extraídas desse livro que eu passei para vocês. Então, aqui, o que eu quero que vocês vejam. Então, aqui, eu tenho, aqui, onde eu estou rabiscando, tá? Eu tenho o epitélio, qual? Simples, porque só tem uma camada de células, pavimentoso. Aí aqui, o que a figura está mostrando? Capilares sanguíneos. Então, essa parte rosada toda aqui, que está colocado como lâmina própria, é o tecido conjuntivo, tá? E essa parte amarela aqui, olha, essa parte amarela se chama membrana ou lâmina basal. Ela separa o tecido epitelial do conjuntivo, tá bem? E aí aqui a gente tem uma outra particularidade também, que é o pseudo falso, né? Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. O que é ciliado? Isso aqui, ó, os cílios que vocês estão vendo aqui, tá? Para que esses cílios servem? Para um revestimento maior, vai dar para a gente uma maior superfície, então vai fazer uma proteção. Aonde a gente vai encontrar ele? Principalmente nos pulmões, na traqueia, no brônquio, tá? E essas células caliciformes, cálice ou calciformes, porque elas têm o formato de um cálice, né? Elas são encontradas no intestino e nos pulmões. Há relatos, tem artigos que mostram que quando se encontram elas no esôfago, por exemplo, que tem uma patologia que se chama esôfago de Barré, é sinal de que a pessoa está com uma futura metástase, certo? Ela está, então, com uma formação ali que, se ela não tratar, pode vir a ser futuramente um tumor ou um câncer, tá bem? Que é esse esôfago de Barré. Gente, pergunta se estão quietinhos. Tudo certo? Eu não estou acostumado com aluno quieto. Aí eu fico, será que eu estou falando só para mim, sozinha? Não sei. Será que vocês foram comer, assistir televisão? Bom, continuando aqui então. Ah, obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada, Maísa. Obrigada, Yasmin.
É bom feedback, né? Pelo menos eu não me sinto sozinha. Bom, Estamos aqui, professora. Tudo certo. obrigada. Peraí, deixa eu só ouvir aqui que estão me chamando. Por enquanto, Matheus, vai ter que estar tudo certo até sempre, pelo amor de Deus. Bom, então aqui, né, continuando, eu mudei de slide, acho que vocês perceberam. Continuando aqui a amostra para vocês, então, dos tecidos epiteliais, dos tipos diferentes, tá? Então, o que fica de importante entre os dois últimos slides com esse? A diferença entre um tecido epitelial simples, de um estratificado, tá? E os tipos, fiquem tranquilos que assim, eu vou pedir numa prova, por exemplo, particularidades. Para que servem as células caliciformes? Onde elas são encontradas, tá? Que é o slide anterior. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Né? Elas servem para produzir um muco. O muco que é uma proteína que se chama mucina, tá? Essa proteína, ela vai secretar, por exemplo, a saliva. Além disso, como é encontrado na traqueia, no brônquio, no bronquíolo, vai secretar também um muco que vai umedecer, deixar as vias aéreas sempre úmidas, tá bem? Isso é muito importante, né? Então, se pode existir uma falha de produção de muco? Pode. E aí, então, a pessoa vai ficar com o seu sistema imune super comprometido, tá? Então, ela vai estar propensa, aberta a contrair viroses em geral. Por que isso pode acontecer, professora? Por N motivos, N fatores. Um deles são inflamações, infecções não tratadas, mal curadas, uso de cigarro, tá? Então, o cigarro ele é sempre maléfico, não é bom nunca, mas tem gente que insiste, né, gente? Ok? Então, esse aqui já passei porque eu vou preferir falar dele aqui, tá? Então, lembra, a gente está falando desse pseudoestratificado aqui, tá? Por que ele é pseudo? Porque, veja bem, eu tenho uma célula que vem até aqui, eu tenho uma outra menor aqui, mas vocês concordam que é uma coluna só? Então, ele não é nem simples e nem estratificado, tá? E ele pode mudar, tá bem? Que é o que está escrito aqui do lado, olha lá. O cigarro transforma o epitélio pseudoestratificado ciliado, que reveste os brônquios, em epitélio estratificado pavimentoso. Quando? Tem mais gente entrando, Isadora. Quando isso acontece? Quando a pessoa fuma tanto que ela vai mudar de voz, que ela vai começar a ter um endurecimento das suas células, porque as células epiteliais, uma das funções dela é estar sempre se renovando. Para vocês terem uma ideia, nossa parte aqui de esôfago, boca, traqueia, aqui essa região, perdão, de boca, esôfago, a cada 3 dias ela se renova por completo. Por quê? Cada hora a gente está colocando um tipo de alimento na boca, ou muito quente, ou muito ácido, e assim por diante, né? Então, essa renovação é para elas estarem sempre novas, renovadas, para a nossa proteção. Uma pessoa que fuma, ela vai perder esses cílios de proteção, ela vai transformar isso em duro, em um pavimentoso, tá? Vai ficar duro. E é por isso, então, que ao longo da vida ela vai adquirir uma enfisema pulmonar. Então, muda a voz, ela tem dificuldade respiratória, né? Dificuldade de puxar o ar. Um outro detalhe muito importante desses cílios é que eles, para nos proteger, por exemplo, uma pessoa que engasga porque está falando, quando a gente está falando, a gente não pode engolir, a gente não pode comer. É essa educação que a nossa mãe nos deu, né? Nossa família, quem nos criou, nos deu. Fala que é falta de educação, mas não, é porque a gente realmente pode sofrer um engasgo. Então, esses cílios, eles detectam, eles têm uma sensibilidade, eles detectam que está entrando ali no pulmão uma água, ou está entrando algum tipo de alimento, e isso não pode acontecer, senão a gente vai ter uma infecção, né? E aí, então, o que esses cílios fazem?
Eles fazem esse movimento para cima para tirar esse elemento estranho que poderia nos danificar ali na traqueia, bronquíola, tá? Então, alguém tá falando? É, Isabela. Tipo, eu engoli a água, mas ela foi pro lugar errado. Pode acontecer de a água poder ir para os pulmões? Pode. E eles vão impedir, entendeu? Mas mesmo essa impedição, pode acontecer que pode ir para os meus pulmões nesse caso, então. Aí é perigoso. Isso o seu corpo não vai permitir que isso aconteça. Se acontecer, dependendo da quantidade, aí vai ter que ir para o médico, vai ter que ir para o hospital. Ah, sim. Ô, professor, eu Oi. conheço uma pessoa que teve parada cardíaca e ela depois ela ficou um tempão nessa parada. Aí agora ela ficou bem debilitada. A maioria das coisas que ela come vai direto pro pulmão. Ela vive com pneumonia. Daí é Aham. perigoso, né? Muito, muito, muito. Naturalmente, isso vai acontecendo com a gente conforme a gente envelhece, tá? Porque enquanto a gente é jovem, adulto, vida ainda ativa, a gente tem a renovação dessas células epiteliais. Com o nosso processo de envelhecimento, elas vão ficando mais lentas nessa renovação. E então é por isso que o idoso ele tem muito essa coisa de engasgar. Uma outra situação, nossa língua, células gustativas, né, também é tecido epitelial. Então a gente tem essa renovação constante. Com o processo de envelhecimento, falo sempre para vocês, ficar velho não é nada legal, né? Nunca vi uma característica positiva, só o amadurecimento. O que vai acontecer? A gente não consegue ter gosto do alimento, tá? Por quê? Porque não está tendo mais essa renovação celular. Então, os alimentos começam a deixar de ter gosto, tá certo? Quero um pouco. O marido fez pipoca, gente, quero um pouco. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa legal para falar para vocês. Põe um potinho. Ó, aqui, esse também é bem legal, a bexiga urinária, tá? Então, as mulheres vão me entender muito mais, né? Então, nossa bexiga, ela tem uma capacidade de guardar, de armazenar em torno de 700, 800 ml de xixi, só que a gente não consegue chegar a esse valor, tá? Por quê? Porque começa a pesar. Então, esse tecido estratificado de transição, ele vai fazendo isso. É uma bexiga. Pensa numa bexiga de festa com água dentro, tá? Então, e aí, por exemplo, a gente está lá segurando o xixi. Então, a gente vai numa festa. E aí a gente tem aquela porcaria chamada banheiro químico, né? E nada mais feminino que uma mulher não gostar daquilo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o máximo possível o xixi. Só que se a gente for no banheiro químico uma vez, naquela festa super legal, a gente vai precisar ir mais. Por quê? Porque esvaziou a bexiga, mas ela continua num formato que vai demorar para ela voltar. Então, o fato dela ter esticado, ela vai sinalização nervosa para que a gente vá esvaziar gotas de xixi que entrarem, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, perguntas, tá bom? Então, assim, pois não, pode falar, Isabela. Eu fui no banheiro, mas depois eu comecei a sentir dor na região abdômen por causa da minha bexiga. Isso é por causa que ela não teve contração? Desculpa, não entendi o final. Isso é porque? Ela não voltou no original ou problema? Pode ser. Não tem como te dizer afirmando que sim, tá? Ô, professor. Oi. No caso que tem infecção de urina, o que acontece com a bexiga? Aí é outra história. Não, com a bexiga não acontece nada. A infecção de urina é no canal da uretra, é abaixo da bexiga, tá?
No próximo ano, vocês vão ter essa aula comigo de fisiologia. E aí vocês vão amar, tá? Digo isso porque realmente é muito legal. Mas, qualquer coisa, já tá lá no meu YouTube as explicações, porque eu tive que gravar todas as aulas, então elas já estão lá, tá? Mas assim, só para não te deixar sem resposta, uma infecção de urina, ela pode acontecer por vários fatores. Peraí que tem chegando gente. Opa! Passamos de 30 pessoas. Murilo. A bexiga, essa região aqui, ó, esse desenho vai ser horrível, não dá para te mostrar direito, tá? Essa região aqui, ela tá conduzida por sistema nervoso e muscular. Então, nesse canal aqui, o xixi, ele é tóxico. Então, se você não tirar ele, você vai ter um grande problema, tá? Então, aí pode ser que infeccione, porque você tá muito... Aqui é um homem, né? Mas a mulher, ela já tá muito exposta, porque já é aqui o fora dela, tá muito exposta a bactérias. Então, é por isso que é fundamental a gente ter uma boa higienização, tá? Então, fez sexo, vai lavar. Isso é muito importante. Fez xixi, tem que higienizar adequadamente, tá? Banhos diários, dependendo da situação, às vezes mais de um por dia, né? Às vezes, enfim, cada um com o seu estilo de vida. Mas lembrando que tóxico, em contato com o ar, bactéria, pode dar uma infecção, tá? Tá, obrigada. Nada. Bom, lembra que eu falei para você? Oi, pode falar, Isabela. Mas a infecção de urina pode sim afetar a bexiga? Não, dificilmente, mas pode. Professora, por que geralmente as grávidas têm mais tendência em ter infecção de urina? Ótima pergunta, Maria Eduarda. Porque a bexiga, imagina a minha mão aqui é o útero e aqui é a bexiga. O útero vai crescendo, lógico, o bebê, ele vai comprimindo. Então a bexiga vai dando uma baixada, tá? E aí, então, é por isso que elas estão mais sujeitas a toda hora fazer xixi. Então, elas ficam mais sujeitas a uma infecção. Uma falta de higienização talvez agrave mais ainda o problema, tá? Entendi, obrigada. Nada. Bom, então, ó, vocês lembram que eu... Peraí, deixa eu trazer aqui, ó. Lembra que eu mostrei essa partezinha aqui amarela? Professora super coordenada, vocês estão vendo, né? Essa parte amarela aqui, eu falei para vocês que se chama membrana basal, tá? Então, é dela que a gente está falando aqui. Então, qual é o papel dessa membrana basal? Primeiro, separar o tecido epitelial do conjuntivo, tá? Segundo, é uma barreira, então, já que separa o epitelial do conjuntivo, é por ele que vai ser passado os nutrientes do tecido conjuntivo que tem sangue para o epitelial, e vão passar também aqui os gases, oxigênio e gás carbônico. Então, é uma das funções dele também, barreira permeável, tá? Para a passagem desses elementos. E também controla aqui o nosso tecido epitelial, como eu falei para vocês, ele vai se renovando. Conforme ele vai se renovando, aqui embaixo vai nascendo célula nova que vai empurrando as velhas para cima, tá? Então é por isso que ele é um controlador dessa embriogênese, certo? Dessa regeneração e embriogênese. Aí, eu falei para vocês no primeiro slide sobre a matriz extracelular, né? Além disso, da matriz extracelular, a gente precisa ter uma cola que grude. Lembra da junta lá, do rejunte dos pisos, né? Que é parecido com as nossas células. Esse rejunte seria esses desmossomos. Eles têm um colante, tá? Que eles vão fazer essa adesão de uma célula com a outra. E tem uma proteína, tá aqui, ó, conexona. Então, geralmente, quando vem, na hora que os entregadores chegam aqui no bairro, eles me ligam, eu desço e encontro eles na avenida principal, que aí fica mais fácil. Deixa eu desativar o som dela aqui, tá doida.
Bom, e as junções comunicantes, né, as conexonas aqui, elas vão colar uma célula na outra. Então, colou uma célula na outra, essas junções, tá, essas zonas, elas vão permitir a comunicação, a conexão de uma célula para outra. Porque elas têm que passar informações uma para outra, elas têm que passar nutrientes uma para outra, certo? Elas têm que se comunicar, tá? Então, lembra que eu falei para vocês lá anteriormente das microvilosidades? Então, o nosso intestino, olha como que ele é. Parece uma montanha, tá? Então, tudo isso é um tecido epitelial. Então, o alimento, ele vai ficar aqui, tá? Então, deixa eu trocar aqui a cor, porque eu tô chique agora. Então, o alimento vai ficar aqui, ó. Por que que é importante ter essa microvilosidade? Porque quanto mais tempo o alimento passar e ficar aqui, mais fácil vai ser dele ser absorvido, tá? Então, por isso que temos as microvilosidades. Então, onde elas se encontram? No intestino delgado, no intestino grosso, onde a gente vai ter a absorção dos alimentos, tá? Então, isso aqui vai fazer parte da aula de fisiologia do digestório, que também aprenderemos no ano que vem, tá? Estereocílios também é tecido epitelial, que vai estar lá no epidídimo e no ducto deferente, então lá nos homens, porque o epidídimo, ele tá lá no testículo do homem. Qual é o papel dele? O testículo produz espermatozoides e produz testosterona, né? E o epidídimo, que tá ali junto, ele vai ter esses estereocílios ali para fazer com que os espermatozoides fiquem bastante unidos para o processo de amadurecimento deles. E o ducto deferente, conforme eles amadurecem, eles vão indo para esse canal, para o ducto deferente. É um meio ácido, né? Onde eles vão ficar ali pronto para serem utilizados, tá? Ai, 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 né? Bom, cílios e flagelos também, onde nós vamos ter os cílios e flagelos. Já estudamos lá na traqueia, tá? Então, acho que vocês já vão lembrar de tudo que eu falei, do engasgo, etc. Tá bem? E uma das características também do tecido epitelial é que ele produz a glândula, e a glândula produz secreções hormonais, tá? Então, como uma glândula é produzida? Então, nós temos dois tipos, a glândula endócrina e a exócrina. Então, nós temos aqui, ó, o epitélio. Ele começa a se invaginar, forma um broto aqui, tá? E olha aqui como cresce isso. Vai crescendo. Quando eu tenho uma glândula exócrina, aqui nessa parte, essa parte secretora vai produzir secreções, por exemplo, suor, leite materno, ela não vai se desligar do externo, ela estará conectada com a parte externa nossa. Então, por isso que ela é exócrina, tá? Então, lembra aqui numa mama, glândula mamária. E quando ela se torna endócrina? Quando ela se desprende desse broto e ela fica internamente. Então, a porção secretora dela vai secretar os hormônios, as secreções que vão cair direto aqui na corrente sanguínea, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui fica um slide só para vocês lerem, tá? O que eu acabei de explicar. E então, aqui alguns exemplos. Então, eu tenho as glândulas endócrinas desse lado e as glândulas exócrinas desse lado. Então, isso aqui também é uma aula de sistema endócrino, tá? É uma aula muito bacana, quando vocês vão estar também somente em 2021 aprendendo comigo. Então, se Deus quiser, né, galera? Então, por exemplo, nossa tireoide, que está ali na nossa garganta, ela produz a tiroxina T3, T4, né? E aí vai ter funções importantíssimas para nós. As adrenais aqui, as glândulas suprarrenais que estão em cima do rim, uma das funções dela é manter a nossa pressão arterial em ordem, tá bem? Tudo isso também iremos aprender. Um exemplo de exócrina, vamos manter a mamária.
tá? Glândula mamária é um exemplo de exócrina. Nas mulheres, né? Os ovários, eles conseguem ser maturados, amadurecidos por conta de uma glândula endócrina que produz a progesterona e o estrógeno. Então, elas são capazes, né, responsáveis por amadurecer o óvulo, liberar ele para esperar o espermatozoide. Nos testículos, eu já expliquei para vocês, né? Produz a testosterona que vai produzir, amadurecer e deixar prontinho o espermatozoide para ser utilizado. Então, aqui um exemplo, né, de glândulas que a gente chama de anfícrinas, que elas são tanto endócrinas quanto exócrinas. Então, por exemplo, o pâncreas, enquanto glândula exócrina, ele vai produzir o suco pancreático, que vai ajudar no nosso processo de digestão. Enquanto glândula endócrina, ele vai produzir a insulina e o glucagon, que vai fazer com que a glicose do nosso sangue fique em equilíbrio. Senão a gente entra em hipoglicemia e pode, por exemplo, desmaiar, tá? E o fígado também tem essa função. O fígado tem 500 funções, mas enquanto glândula, né, ele tem uma função de glândula exócrina, que ele produz a bile, que fica armazenado aqui na vesícula biliar e é liberado no nosso processo digestivo para ajudar o pâncreas na quebra de gorduras, tá? E enquanto glândula endócrina, produz a quebra das proteínas. Por exemplo, comemos uma carne, que é uma proteína, vai quebrar ela em amônia, e aí o rim vai eliminá-la do nosso corpo, tá? Então, são 2 exemplos também. Professor, diga, Marcelo, pode falar. Quando você fala, eu conto. Uma pessoa perde o pâncreas, o que leva na maioria das vezes e o que acontece com ele depois? Bom, o que fez ele perder o pâncreas? Pode ser um câncer? A diabetes também, né? Pode perder, né? Na verdade, o diabetes vai ter um tratamento, né? Onde não é que ele perde, ele não consegue ter a produção de insulina. Então, daí o diabético ele tem que ficar vendo a sua glicemia e injetando insulina, tá? Para poder manter aí o equilíbrio para a pessoa não passar mal. E aí, obviamente, ela tem que ter uma dieta alimentar adequada para ela não entrar nesse quadro. Uma pessoa que tem um câncer no pâncreas, que vai perder as funções dele, é grave e se não conseguir exterminar esse câncer, é morte, tá? Então, uma pessoa que tem patologias pancreáticas, ela tem que viver sob tratamento, tá bem? Então, é um órgão muito importante. Respondido, Marcelo? Sim, obrigado. Bom, então aqui, agora vamos falar de alguns exemplos de glândulas exócrinas, né? Então, mamária, homens e mulheres têm a glândula mamária, tá? Porém, os homens não desenvolvem elas, porque não tem hormônio para isso. Ah, mas e a esqueci o nome, que é o mamilo lá elevado. É outra história. O homem pode produzir leite? Muito, 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 muito raro isso de acontecer. E, obviamente, que tem que tratar porque é uma patologia, tá? Então, ter mama é exclusivo dos mamíferos, tá aqui, deixei para vocês. Função, produzir leite. Então, é materno, é mulher que vai produzir o leite. O homem perde essa função na puberdade, tá? Então, ele não desenvolve as suas glândulas mamárias. Quando ele faz uso de porcaria aí para ficar machão, bonitão, vistoso, aí com musculatura bacana, pode ser que ele provoque aquele processo que eu esqueci o nome agora, mas alguma coisa, e aí vai ficar com aquela mama horrorosa, tá? E aí tem que fazer uma cirurgia plástica para tirar aqui. Então, isso é exceção, tá? Não entra aqui. Bom, então, eu acho que fica bem claro para vocês que a glândula mamária, ela é exócrina, por quê?
produziu a porção aqui, ó, que secreta o leite, ela está em contato com a parte de fora do nosso corpo, tá? Então, tá aqui mais bonitinho aqui. Glândulas sudoríparas, nosso suor. Qual é a função? Manter a nossa temperatura corporal, tá? Então, é por isso que a gente sua. Por exemplo, a gente foi para uma academia. Fomos para uma academia. Estamos lá malhando. Geralmente, as pessoas levam uma toalha para secar o suor por questões de educação e de higiene. Mas, fisiologicamente falando, o que a gente não deveria era limpar o suor. Por quê? Porque aquela água, ela está mantendo a nossa temperatura corporal, tá? Mas é claro, a gente vai suar de novo e não tem problema nenhum. Então, eu suo. Então, consequentemente, eu tenho que repor essa água perdida, tá? Então, tem que beber água. Elas são exócrinas, né? Por quê? Porque elas vão continuar em contato com o externo. Por onde que eu suo? Pelos meus poros. Glândulas sebáceas, mesma coisa, também exócrina. Elas ficam geralmente do lado dos nossos pelos, né? E a função delas, produzir um sebo que é como se fosse um hidratante, que hidrate, né? Que proteja a nossa pele, para que ela não fique tão ressecada. Os índios, por exemplo, eles quando tomam banho lá no rio, e o homem branco aprendeu a tomar banho com o índio. O homem branco não tinha esse hábito de tomar banho. Porém, o homem branco arrumou o sabonete para ficar cheiroso, né? O que o sabonete faz? Tira o sebo. Os índios não usam sabonete, tá? Então, eles têm uma pele totalmente natural. Eles usam outras coisas da natureza para colocar cor na pele, enfim, para se embelezarem de outra forma, tá bem? Isso faz parte de uma cultura, beleza? Oi. Uma pele muito oleosa, não faz mal para a saúde? Tipo, Não. dá muita espinha. Não, dá muita espinha porque tem um momento da vida, tá? Que é o início lá da puberdade, que nós estamos numa transição. Então, os hormônios que a gente produz, eles estão em desequilíbrio. Então, é por isso que vai nos dar uma maior oleosidade e uma maior produção de acne, tá? Depois, quando se equilibra isso, a gente cessa esse problema. É muito de adolescência. E isso, claro, que tem uma relação direta com o tipo de alimento. Eu como, professor, eu como muito açúcar, como muito chocolate. Obviamente que vai ter uma pele mais cheia de acne, tá? Eu como legumes, muita verdura, muita fruta. Eu não vou ter uma pele com acne. Não tem segredo, né? As coisas, mas. Então, são duas situações, tá? Primeiro, o desequilíbrio hormonal. Isso vai passar, né? Se não passar, tem que buscar ajuda médica, mas isso no início da puberdade é natural. E segundo, alimentação errada, tá? E nossa pele, ela tem uma produção de uma proteína que a gente herdou geneticamente, que se chama melanina. A melanina, ela é produzida para proteger a nossa pele. Porém, coloquei aqui somente 2 exemplos de pele, uma pele clara e uma pele escura, óbvio, né? Que é muito mais fácil, não vamos ficar estudando tonalidades. O que faz uma pessoa ter uma pele clara? A genética que ela traz com ela. Essa genética produz uma proteína. Se vocês se lembrarem da aula de DNA e RNA, o DNA é a nossa genética. O RNA vai lá, pega as informações genéticas, leva no citoplasma e se transforma em proteína. Então, é disso que eu estou falando, tá? Então, a minha genética é pele clara e a resposta disso é uma proteína chamada melanina. Então, eu tenho essa produção, que é o quê? Vai me proteger a pele. De quê? De raios solares. Tá bem? Uma pele mais escura, ela vai ter uma maior produção de melanina. Então, aqui nessa região profunda da derme aqui, a gente tem células chamadas de melanócitos. E esses melanócitos vão produzir a melanina, tá? Que vai dar essa coloração para a nossa pele. Acontece que
Os raios solares, eles vão penetrar na parte mais profunda da nossa pele, que é nessa região que eu acabei de mostrar para vocês, onde tem os melanócitos. E eles, então, vão produzir a melanina, e isso vai ser o nosso hidratante natural, tá? Protetor solar natural. Uma pessoa, imagina eu, né? Ou qualquer um de vocês, sem exceção, a gente resolve ir para a praia. E a gente fala assim, eu quero sair da praia bronzeada hoje. E um dia. A gente mora no interior, né? Dos caipirão, e a gente vai lá para a praia e um dia a gente quer chegar moreno. O que vai acontecer com a gente? Uma grande inflamação. Tá? Então, quando a gente fica queimado do sol, a gente simplesmente tomou sol em excesso e inflamou. E é por isso que forma bolha, por isso que fica vermelho, por isso que dói, por isso que fica quente. Tá bem? Então, é por isso, então, que a gente tem que tomar sol, porém a gente tem que se proteger e em doses adequadas, né? Proteger usando filtro solar e o sol tem que ser tomado em doses adequadas. Mas qual é a dose adequada? 10 minutos por dia, acreditam? Então, por exemplo, as mulheres, os homens também, mas é fundamental para as mulheres tomar sol. Por quê? Porque a mulher tem mais propensão à osteoporose do que o homem. Então, onde a mulher deveria tomar o sol diariamente? Nos braços e na parte dorsal, lombar. São as regiões de maior absorção, tá? Eu preciso tomar sol de biquíni? Não. Preciso tomar sol de sunga? Não. Eu tenho que tomar sol, luz solar. Então, o fato da gente abrir a janela e entrar a luz, a gente já está em contato com os raios ultravioleta, a gente já está em contato, então, para produzir a vitamina D. E essa vitamina D, ela é fundamental. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos produção dela a gente tem. E é por isso, então, que a gente vai entrar no processo de descalcificação, tá? Então, só a absorção de cálcio somente ocorre se eu tiver vitamina D no meu corpo. Então, é por isso que hoje algumas pessoas suplementam, tomando lá as vitaminas D, tá bem? Em cápsula. Posso tomar? Depende. Vá no médico e veja com ele a quantidade que você pode tomar. Porque o excesso pode danificar o rim, tá? Então, o médico ele vai verificar através do seu sangue se está em falta e ele vai equilibrar isso, tá? E mais um detalhe muito importante, né? Falando de tomar sol, vocês sabem que o excesso, os raios ultravioleta em excesso, eles podem ser cancerígenos. Então, depois dos 45 anos de idade, não que não possa acontecer antes, acontece, mas depois dos 45 anos de idade, mais de 90% dos tumores são de origem de tecido epitelial, tá? Então, é muito importante que a gente realmente se cuide da pele. Então, vou numa região que tá... Vou no deserto. Eu não vou no deserto de camiseta. Ah, mas é quente. Mas a gente não pode ir no deserto de camiseta. A gente tem que ir no deserto com camisa, tá? Que nos proteja desses raios, porque a gente vai ficar ali um tempo, muito mais que 10 minutos, e isso pode ser altamente prejudicial para nós. Por isso que a gente tem que cuidar das pintas e outras coisas mais, tá? Então, acho que acabou. Oi, pois não. E no caso do vitiligo, por que tem a diferença na coloração da pele? Então, eles ainda nunca conseguiram fechar um diagnóstico disso. Mas sistema imune, tá? Em desequilíbrio. Uma pessoa provavelmente muito depressiva, muito estressada. Aí o sistema imune dela cai e ela produz essa doença. Tá bem? Então, e aí ela vai ficar com esses defeitos de melanócito. Fica com aquelas pigmentações erradas na pele. Tá? Ô, professor. Oi. E uma pessoa que trabalha o dia inteiro e ela tem contato com o sol, certo é ela trabalhar de roupa tudo de manga comprida? Com certeza. Por exemplo, eu vejo aqui, eu saio muito cedo para caminhar e o caminhão de turmeiros está aqui
esperando as pessoas aqui perto aqui da minha rua, e sempre eles estão todos com aquele chapéu protegendo, né? Eles, inclusive no pescoço, e todos de camisa comprida, com certeza. É fundamental essa proteção. Quer ver um exemplo? Vocês já viram alguém que é albina, que não tem pigmentação na pele? Ela mal sai de dia. Essa pessoa, o albino, ele não pode tomar sol. Então, ele fica sempre com óculos escuro, um chapéu, um boné e sempre camisa mais clara possível, branca, tá? O mais próximo do branco, sempre se protegendo totalmente. Inclusive, alguns até de luva, tá? Então, precisa proteger a pele sim, senão pode causar um câncer. Deixa eu tirar aqui, que acabou, né, os slides, e aí fica mais fácil para nós. Eu vou deixar de gravar, tá? Para a gente poder abrir a perguntas e vocês ficarem mais à vontade, tá bom?